Vamos falar um pouco, então, dos medicamentos, né, que são os próprios hormônios. A gente precisa entender que os hormônios não são todos iguais, que houve uma evolução durante o tratamento. Então, a gente tem ainda muita mistificação, a gente tem um preconceito, medo da terapia de reposição hormonal. Vou até falar o motivo, foi um estudo que saiu nos Estados Unidos em 2013, que deixou todo mundo medroso com relação a tratar a menopausa com hormônios. Então, vamos falar um pouquinho como é que foi essa evolução dos hormônios ao longo do tempo para a gente entender o que nós temos hoje de bom para que a gente possa usar e qual a segurança disso. Eu achei legal trazer esse histórico, depois a gente vai até colocar ali para vocês conseguirem visualizar sobre como foi esse histórico de terapias hormonais femininas ao longo aí das últimas décadas, né? das últimas décadas. Eu tava tentando fazer uma conta Tem o quê? aqui, Uns não sei se eu ia 50 falar. anos já, né? Mas por 70 aí, anos, por por aí. aí. Tudo começou nos anos 60 com o lançamento de um livro que eu até trouxe o nome dele aqui, chamava Feminine Forever, que ele trouxe esse conceito de que as mulheres não precisavam se abater com a perda do estrogênio. Então, foi a primeira vez no mundo que as mulheres começaram realmente a usar o estradiol. Uhum. O estrogênio em si, não só estradiol, porque Uhum. tinham outras moléculas. E aí a gente viveu aí uma década maravilhosa até que chegou os anos 70 e vieram as consequências da gente usar estrogênios isolados, que é o aumento do risco de câncer de endométrio. E aí as mulheres começaram a ter mais esse aumento do risco, então deu uma caída aí nesse uso dos hormônios. E aí foi quando a gente descobriu que para todas as mulheres que têm útero, a gente precisa usar progesterona. E aí começou, então, o uso do estrogênio com a progesterona. E aí, lá nos anos 80, esse conceito aí do Feminine Forever, que foi desse livro do Robert Wilson, que foi lançado, né, ali nos anos 60, mudou para o Health Forever. Então, era uma saúde para sempre, não só ser feminina para sempre. Uhum. E aí foi quando a gente teve o primeiro estudo clínico para terapia hormonal, que foi um estudo chamado Estudo HERS, nos anos 80, que foi para estudar realmente se as mulheres poderiam usar, independente da fase da vida, se elas tinham ou não alguma comorbidade. E dentre as comorbidades estudadas nesse estudo HERS, eram pacientes que tinham hipertensão arterial. Então, elas também foram randomizadas ali, estudadas. E aí foi quando a gente descobriu que pacientes que tenham hipertensão não controlada também têm uma contraindicação ao uso de terapia hormonal. Foi por causa desse estudo HERS. Entendi. E aí, né, tudo ficou lindo, maravilhoso. E em 98, a gente teve o famoso WHI. Que foi o Women's Health... gente, eu não sei nem falar isso em inglês. Não me lembro. Women's agora. Health Initiative. Que foi quando mudou... Em 2013, a gente teve o follow-up. Follow-up, exato. De 20 anos. 20 anos, exato. Mas ele começou lá em 98. Sim, exatamente. 93? Foi 93. Acho que 98 foi quando ele foi interrompido. Foi isso. Foi. É exatamente isso que eu coloquei aqui, que vocês vão ver depois aí no quadrinho. Em 98 foi quando o estudo foi interrompido. Que foi depois de 5,2 anos, mais ou menos. Que foi quando mudou todo o cenário e veio o boom do pânico às terapias hormonais. Sim. Foi um estudo muito mal feito, tá, gente? Diga-se de passagem. E sem contar os hormônios que eram utilizados na época. Sim. Foi usado estrogênio conjugado. Estrogênio equino conjugado. Eu sempre gosto de contar esse nome para os pacientes. Equino. Estrogênio equino. Porque, gente... Pela misericórdia, né? A gente pegava urina de égua, extraía hormônio, né? Assim... Não ia dar certo. Tem uma moléculazinha que é igual a do ser humano? Tem, que é ela que a gente queria usar, que é o estradiol. Mas tem um monte de outras coisas que né, não são boas pra gente. E associado, a gente usava uma progesterona com alto poder... tromboembólico, que é o acetato de medroxi, e também pro câncer de mama. É ela que aumenta o risco. Sim. E aí, é o que todo mundo sabe, eu acho que quem já tá na menopausa aí há mais tempo vai lembrar desse pânico, então, nossas avós aí. Sim, exatamente. Por isso que é esse mito no momento, por conta desse estudo. Passou no Jornal Nacional esse estudo. Virou um pânico geral, assim. Eu tenho pacientes que contam que a mãe fala, pelo amor de Deus, não usa isso que essa médica te passou. Então, assim, foi realmente
pânico. E aí, graças a Deus, em 2013, que foi O follow-up de 20 follow-up, anos, isso. e aí, junto com o follow-up, a gente teve novos estudos com novas Sim. moléculas, que a gente não usa mais estrogênio equino conjugado, graças a Deixar Deus. isso bem claro, não se usa mais estrogênio equíneo conjugado. Então, o que a gente usa hoje é diferente. Hoje a do gente que foi usa utilizado. estradiol, M-hidratado, 17-beta-estradiol, que são moléculas iguais aos que o nosso ovário produz. É importante lembrar, acho que a gente falou isso no outro podcast, que tudo é sintético, porque o que não é sintético foi feito pelo nosso corpinho, que Deus nos deu. E não é bem assim. Então, é sintéticozão, É. do sentido de não ser endógeno, tá? Ser natural produzido no corpo Natural, humano, né? exato. E a progesterona a gente também mudou, a gente não usa mais a mesma progesterona do WHI, né, que é o acetato de Muito medroxiprogesterona. mais neutra, né? Segura. É a Hoje a gente micronizada. usa a progesterona micronizada, que tem o nome de progesterona natural micronizada, mas ela não é natural. É só para porque deixar as Tem que pessoas ressaltar. tranquilas. É. ela também é produzida. No laboratório. Exatamente. E a gente usa normalmente a dihidrogesterona, que também é uma progesterona com a segurança excelente. Existem outras progesteronas que podem ser usadas na menopausa, como, por exemplo, a noritesterona, que a gente lança mão principalmente quando a gente tem sangramentos mais intensos com a terapia hormonal, que pode acontecer, contanto que a gente, né, exclua outras causas. Acho que a gente vai falar disso mais pra frente. Mas, né, mudou o cenário. Vou deixar a Liege falar um pouquinho aí, depois que eu mas falei um foi pouquinho ótimo. dessa história. Mas o WHI tem uma outra questão, além de qual hormônio que eles usavam, era realmente da população que eles usaram, né? Na seleção das mulheres. Eles Sim. colocaram mulheres de 50 a 79 anos Sim. no estudo, que nunca tinham usado terapia hormonal e iniciaram terapia hormonal, assim, com muito mais de 10 anos de menopausa em alguns grupos, né? E com maiores que 60 anos. Então, os desfechos que preocupou todo mundo ali foi o desfecho cardiovascular, né? AVC, Exatamente. infarto, doença coronariana e eventos tromboembólicos. E aí, isso está relacionado a esse processo, né? De ter iniciado muito tempo após, ou com mulheres mais velhas, fora daquela janela de oportunidade que a gente hoje definiu, que inclusive o estudo ajudou a gente a definir, né? Sim. Então, e aí também, assim, é interessante falar que nessa população que é mais jovem, né? Antes desses 60 anos, antes de 10 anos da menopausa, mesmo esses hormônios que foram usados que não são adequados, né? A gente consegue enxergar isso hoje, não tiveram aumento de risco cardiovascular, uma parte dessa população nesse contexto. Então, ajuda a gente a definir a janela de oportunidade, né? Com certeza. Então, sempre ensinando muita gente, né? E só complementar a esse estudo WHI que eu trouxe aqui informação, ele aumentou o risco para câncer de mama em 66%. O odds ratio foi de 1,66. Então, foi um risco aumentado, mas para o braço, porque foi um ensaio clínico randomizado, é nível de evidência 1, é o melhor nível de evidência, melhor que só meta-análises de ensaios clínicos randomizados. Então, foi um estudo que realmente mudou conduta. E depois do follow-up de 20 anos, o que a gente observou? Que o risco foi aumentado para a combinação de estrogênio e progesterona. E para o grupo que utilizou só estrogênio, mesmo que fosse o equino conjugado, não houve aumento de risco Eu ia após falar esses isso 20 agora. anos. Inclusive, não foi nem só no follow-up, no próprio estudo No próprio estudo eles já dele. tinham visto que Exato. o uso de estrogênio isolado Não aumentava Não esse tinha não risco. aumentava. É muito bacana. Já que a gente já falou um pouquinho dessa evolução, o que a gente tem, então, só para ressaltar hoje, são esses estrogênios que são bioidênticos, então, idênticos à molécula que nós produzimos no nosso Isso. ovário, caso, né, na época que a gente produzia esses hormônios antes da menopausa. E a progesterona, essa progesterona que, como você citou, doutora Ana, né, micronizada, natural, mas ela não é natural. Então, ela é diferente do que foi visualizado antes. E é por isso que a gente já tem outras condutas hoje em dia.